Era dezembro de 2016 e eu vi que muitos prefeitos que estavam saindo anunciaram que não iam poder pagar nem o mês de dezembro, nem o 13º. E alguns disseram até que não iam poder pagar dezembro, 13º e o mês de novembro também. Então, obviamente, que isso deixou os municípios do interior em polvorosa. E eu destaco aqui que, dentre outros, estavam Itacoatiara, Parintins, Iranduba, Quari e Manacapuru. Portanto, foi um terror aquela transição. Este ano, eu ainda não vi nenhuma manifestação de nenhum prefeito dizendo que não tem dinheiro para pagar os seus compromissos. E eu, a partir de 2017, fiz uma cartilha que orienta a todos e permite a todos, mas principalmente aos prefeitos e aos vereadores, para que saibam exatamente quanto entrou no caixa de suas prefeituras. É um movimento simples, isso está tudo na internet, você sabe as transferências do governo federal e sabe também as transferências do governo estadual. O restante são recursos de arrecadação própria, que, como todos nós sabemos, no nosso interior, são as menores receitas dos municípios. Na sequência, eu fiz a cartilha do Fundeb. Então, são duas cartilhas, uma dos recursos, que eu chamei de cartilha da transparência, e outra específica para o Fundeb. Eu consegui, junto com a minha equipe, que é dedicada e que faz esse trabalho há muito tempo, levantar os dados até novembro. Então, nós temos os dados até novembro. E eu vou passar as telas, porque aí vai ficar bem evidente, bem claro, senhores deputados, ilustres deputadas, como foi ruim essa decisão do governo federal de reduzir os repasses do Fundeb. E vocês vão ver os impactos que isso tem, tanto nos municípios quanto no estado do Amazonas. Isso daí é a evolução dos recursos. O que está, a curva marcada em azul, são os recursos estaduais transferidos para os municípios. O que está em vermelho são os recursos federais. Vejam que os dois, desde setembro, estão em queda. Caíram de setembro para outubro e caíram de outubro para novembro. Eu espero que essa curva agora, no final do ano, embique para cima, para que os municípios tenham melhores condições. Próxima tela, por favor. Nessa tela, nós temos a evolução dos recursos, tanto transferidos pelo governo do Estado quanto pela União. Vejam que lá no início do ano ficava em torno de 250 milhões, 249, 250, 228, isso do governo do Estado. Aí veio abril, que foi aquele desastre, caiu para 180, maio 178 e tal, aí quando é julho, volta para a faixa de 200 em agosto, 300 em setembro, 280 em outubro, 243 em novembro. Os recursos federais vinham próximos de 500, caíram para a faixa de 300. Aí voltaram para 500, caíram para a faixa de 450, baixaram para 380 e foram para 328. Mas a verdade, senhores, é que os municípios amazonenses receberam em 11 meses 7.177 milhões. Isso são recursos que não dependem do prefeito correr atrás de emenda. Isso cai na conta automaticamente. Agora, o que é que me preocupa? Ele cresce, os recursos crescem até setembro, 779 milhões.
Quando chega em setembro, ele cai para 664. E em novembro para 571. Então, é claro que está havendo uma diminuição de recursos. Mas anteriormente, até o mês 11, são 7 bilhões 177 milhões. Ou seja, isso dá uma média de 650 milhões mês, mais ou menos, o que é um valor considerável para todos os municípios do interior e a nossa capital. A próxima tela, por favor. Aí, amigos, nós temos por municípios. E aí eu quero registrar Itacoatiara, 164 milhões, portanto, tem valores suficientes para pagar o funcionalismo, não tem do que reclamar. Aí vamos ver Iranduba, 94 milhões, portanto, o nosso ilustre colega Augusto Ferraz não deve receber a prefeitura com maiores dificuldades, porque ele vem recebendo recursos da monta de 8 a 9 milhões todos os meses, o que é um valor significativo para aquele município. Então, a próxima tela. Aqui nós temos quem mais recebeu recursos. Em primeiro lugar, Manaus, que tem uma população de 2.182.000. Aí, Quari, segundo lugar, Presidente Figueiredo, terceiro lugar, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Tefé, Maués, Tabatinga e Iranduba. No entanto, quando nós vamos ver a transferência de recursos por habitante, isso muda um pouco. Vamos ver a próxima tela. Vejam, o Presidente Figueiredo é o primo rico da história. Lá, a receita per capita é de R$ 4.700 por habitante. Quari é o segundo, com 2.500. Tefé é o terceiro, com 2.000. Iranduba, olha aí, ilustre deputado Augusto Ferraz, 1.951. Maués, 1.683. Itacoatiara, 1.627. Tabatinga, 1.618. E aí é que vem Manaus. Manaus é o oitavo. Atrás dele, Manacapuru e depois Parintins. Então, eu faço votos a nossa querida vereadora, atual vereadora, Patrícia Lopes, que é a futura prefeita de Presidente Figueiredo. Rogo a Deus que o Presidente Figueiredo continue a receber recursos dessa monta e, com isso, possa levar a felicidade, a alegria e a paz a todos aqueles. A mesma coisa com Quari, com Tefé, com Iranduba, com Maués, com Itacoatiara, Tabatinga, Manaus, Manacapuru e Parintins, e de resto todos os outros 52 municípios. O próxima tela. Agora, amigos, a questão do Fundeb. Vejam que o Fundeb vinha numa média de primeiro mês, 559 milhões. Aí ele caiu para 410. Depois para 341. Abril 300, maio 300, julho 300, agosto 300, setembro cresceu um pouquinho, outubro manteve esse crescimento. Quando chega em novembro, ele dá um mergulho, ele cai para 248 mil, que é o menor número do ano, a soma de Estado e municípios. O Estado perdeu, de um mês para o outro, cerca de 60 milhões. E os municípios perderam mais, perderam 77 milhões. Vamos ver como dezembro se comporta, registrando que há um movimento Brasil afora de todos os prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, no sentido de que essa portaria do ministro Paulo Guedes seja revista, porque, convenhamos, e aí eu volto ao meu ilustre deputado Carlinhos Bessa,
foi muito ruim desinvestir em educação. O que o governo federal está fazendo é um erro, porque ele está diminuindo os recursos exatamente da educação básica e diminuindo de surpresa no penúltimo mês do ano. Primeiro ele fez, depois ele baixou a portaria. Quer dizer, quando os prefeitos tomaram conhecimento, a desgraça já estava feita. E vejam que a diminuição foi considerável. No entanto, eu quero dizer que quando nós vamos para a média do ano, a situação é um pouquinho diferente. Isso aí é a parte menos ruim da história. Por favor, a próxima tela. Vejam, se nós pegarmos o Fundeb de janeiro a novembro de 2019, os municípios receberam 2 bilhões e 60 milhões. Em 2020, de janeiro a novembro, mesmo período, os municípios receberam 2 bilhões e 215. Portanto, receberam 55 milhões a mais. Então, eles ainda estão na vantagem. Já no governo do Estado, o ano passado haviam recebido, a estrutura do governo do Estado havia recebido 1 bilhão e 641 milhões. E este ano caiu para 1 bilhão e 396. Ou seja, diminuiu 245 milhões. Portanto, foi uma pancada no governo do Estado. Quando você soma tudo, há uma queda de 89 milhões de recursos do Fundeb, menos 2,47. Qual é a sorte, vamos chamar assim? É que o governo do Estado tem, segundo o portal da Transparência, em 31 de outubro, é o último número que nós temos, cerca de 700 milhões em caixa. Ora, 700 milhões em caixa dá para pagar a folha de novembro, a folha de dezembro, a folha do 13º e ainda sobram 400 milhões, o que permite o governo do Estado dar um bom abono de Fundeb para os professores. Eu volto a insistir, e seria importante, até para distensionar esse quadro, que o governo do Estado fizesse os seus cálculos, ele tem informações que nós não temos, e pudesse distensionar de uma vez por todas essa relação com os professores, anunciando o valor a ser pago e o dia que será pago, porque o dinheiro está na conta, o dinheiro está em caixa. Aqui tem quanto cada município recebeu de Fundeb. E vejam aí que Itacoatiara recebeu 68 milhões, Manaus recebeu 844, Iranduba recebeu 46 milhões. Portanto, eu vejo que os municípios amazonenses foram bem aquinhoados com recursos do Fundeb. Então, creio que esta é a última tela. Então, senhores ilustres deputados, ilustres deputadas, eu entendo que com isso eu coloco à disposição dos senhores esses dados e que estão no meu aplicativo, que pode ser acessado. Deputado Serafim, Vossa Excelência me concede. Pois não, ilustre deputado adjunto. Primeiro, deputado, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, a sua equipe, que fazem esse trabalho importante, principalmente para as prefeituras, para a população do interior do estado. A gente vê que muitos municípios são administrados de uma forma transparente, de uma forma que esses recursos chegam para a população, enquanto que outros atrasam folhas e a população não tem ideia do recurso que os municípios recebem. E que Vossa Excelência, desde quando chegou a esse parlamento, sempre tem colocado essas informações, principalmente o do Fundeb. Então, quando a gente chega nos municípios, olha, tem a cartilha que o deputado Serafim mandou aí, com a arrecadação do Fundeb. Mas eu gostaria de fazer, aqui Vossa Excelência atribui essa queda do Fundeb deste ano, a partir acho que de maio, abril ou maio, começou a queda do Fundeb,
E não sei, houve, e certamente a pandemia influenciou nessa queda de recursos. Vossa Excelência, que fez esse levantamento, poderá nos explicar. Outra coisa, aquela transferência de recursos federais para os municípios, está ali, é só as transferências constitucionais ou tem ali transferências de emenda de parlamentar, emenda de bancada, ou é só mesmo transferências constitucionais? Se Vossa Excelência puder me informar, me dê essas informações, eu lhe agradeço. Mas parabéns pelo trabalho. Não, o deputado Serafim vai ainda... Seu microfone está desligado, deputado Serafim. Deputado Serafim. É que antes estava dando microfonia. Então, meu querido e ilustre deputado adjunto, Vossa Excelência, que representa não apenas o Rio Purus e seus municípios, mas representa o povo do Amazonas. Eu quero dizer que, efetivamente, os efeitos da pandemia refletiram sobre o Fundeb. E esse valor, por isso ele não disparou. Mas agora, no final do ano, ocorreu um corte nos recursos que são transferidos pelo governo federal. E esse corte ocorreu ao longo do mês de novembro, mas a portaria que alicerçou esse corte só foi de novembro mesmo. Quer dizer, está todo mundo envolvido na campanha eleitoral, ninguém percebeu, mas agora está dando para sentir. Como disse, o Estado do Amazonas tem recursos em caixa que vão permitir fazer alguma coisa no sentido de atender os professores. Mas os municípios do interior que receberam valores a maior, eu não sei se eles tomaram essa precaução. Vamos aguardar. Esse é o mês decisivo, nós já estamos no dia 3. Eu imagino que até uma semana a mais, até o dia 10, isso seja anunciado, tanto pelo governo do Estado quanto pelos prefeitos do interior. Agora, esse levantamento, ilustre deputado adjunto, ele diz respeito apenas àquelas transferências que saem por força da Constituição Federal ou por força de leis federais e que entram automaticamente na conta do município. Sem que o prefeito precise fazer qualquer gesto, qualquer... Senhor presidente, ilustre presidente Fausto. Com a palavra, deputado Serafim, permaneça. Começou a chover e quando começa a chover eu fico com medo que a internet caia. Não, mas está online. Ok, então tudo bem. Então, muito obrigado, senhor presidente, ilustres colegas. Veja a deputada Terezinha, eu não sei se ela quer pedir uma parte. Eu quero, deputado. Eu estava aguardando. Em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar pela exposição. Isso é importantíssimo, para não só aqui para a capital, mas para todos os nossos municípios. Existe sempre aquela dúvida de o que é composto, de fato, os recursos que vão para a educação, que vão para os tesouros de cada município. E hoje nós estamos com esta preocupação. Alguns prefeitos ainda não pararam de ligar porque a redução do número de alunos, o valor per capita, prejudicou muito a folha dos municípios, principalmente porque Manaus tem um recurso maior e já havia um planejamento da SEDUC para pagar o Fundeb para os professores, e isso facilitou um pouco o seu orçamento. E é importante, prática, o senhor tem o conhecimento, o senhor domina muito bem a questão financeira, esclarecendo assim a muitos prefeitos que estão aqui se mobilizando, pedindo apoio da bancada do Amazonas, da bancada federal,
eu acredito que estão até pedindo cancelamento deste decreto, porque, de fato, se nós não investirmos mais na educação, melhorar cada vez mais os recursos, este ano será muito prejudicado. Tem escolas que precisam de mais profissionais da educação, não só o professor, o mediador, o psicólogo, o nutricionista, o assistente social. Como é que vai se fazer uma proposta de colocar todos esses profissionais se nós não temos mais o recurso suficiente? Então, é bom que a gente possa mostrar a toda a população que nós estamos aqui brigando por eles. Inclusive, na próxima semana, haverá também uma grande movimentação em Brasília por parte dos deputados federais, e que esse movimento possa ter um resultado positivo, sensibilizando ao governo federal para não prejudicar nenhum dos nossos municípios. O Amazonas perde 22% dos recursos do Fundeb. E 22% não é 2, não é 4, são realmente dezenas que a gente tem que estar atento a tudo isso. Era meu posicionamento de hoje, muito obrigada. Eu quero dar assim, uma informação. Em 2019, o aluno, até o mês passado, o aluno era R$ 3.634,16. Este mês passou para R$ 3.349,56, quase R$400, multiplicado por mais de 200 mil alunos que tem o município e o estado, então, sem falar, claro, nos outros municípios. Muito obrigado também. Eu vejo que essa posição de tornar sem efeito essa portaria une todos os partidos. O meu partido, através do deputado Danilo Cabral, que já foi secretário de Educação de Pernambuco, no governo Eduardo Campos, tomou essa iniciativa, mas não apenas ele tomou pelo PSB, mas outros tomaram pelos demais partidos, e creio que isso é algo que une esquerda, direita e centro. Todos estão contra essa portaria conjunta do ministro da Educação e do ministro da Economia, que é extremamente danoso aos estados e aos municípios, e que contradiz o discurso do próprio governo federal, que era assim, era menos Brasília e mais Brasil, mas com o andar da carruagem é muito mais Brasília e muito menos Brasil, o que é profundamente lamentável. Então, senhor presidente, com estas minhas palavras... Perfeito, deputada. Pois não, deputada Terezinha? Não, eu estou dizendo é perfeito. Menos Brasília e mais Brasil, né? É isso. Nós precisamos desse entendimento. Mas na prática, deputado, o que está acontecendo é o inverso. É muito mais Brasília e muito menos Brasil, que cada vez mais cortam recursos que viriam para os estados e para os municípios. Então, muito obrigado pela parte de Vossa Excelência, pela parte do ilustre deputado adjunto Afonso, e com isso eu concluo a minha fala, ilustre presidente, deputado Fausto Júnior.